tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo, resenha, resenha do livro Daniela Pérez, Biografia, Crime e Justiça, do Bernardo Braga Pascoaletti, que eu estou gravando um vídeo por capítulo. E esse é o capítulo 8 do livro, que é depois do assassinato da Daniela, a repercussão do crime. A repercussão do crime. Então, como em todos os vídeos, eu vou ler alguns trechos do livro e tem várias anotações aqui que eu não vou poder esquecer, então eu vou, em alguns momentos, talvez eu trave um pouquinho e aí eu vou precisar olhar as anotações. Tudo bem? Vou indicar alguns vídeos que eu assisti no YouTube, aí também o site da Daniela, que a Glória fez, que é o danielaperes.com.br. Eu tô até com ele aberto aqui para danielaperes.com.br. Esse site também, caso você queira saber mais informações, direto da própria Glória Pérez. Eu não vou te pedir, se você quisesse, para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber informações dos próximos vídeos. O canal agora é voltado somente para conteúdos do universo da mulher e os vídeos anteriores do canal estão disponíveis na área de membros. Então, se você quiser ter acesso aos livros, aos vídeos anteriores, resenhas de livros e língua portuguesa e tudo, curiosidades e tudo que tinha no canal antes, você pode acessar a área de membros e se tornar um membro do canal. Tudo bem? Então vamos lá. Depois da morte da Daniela, teve a questão: a novela iria parar ou não? Eles parariam as gravações ou continuariam com a novela? Em uma decisão entre a Globo e a própria Glória Pérez, eles decidiram continuar a novela. Eles continuaram a novela. A Glória parou de trabalhar, aí colocaram outros dois escritores para escrever a novela, outros dois novelistas lá. No livro está falando os nomes, eu não anotei os nomes, mas a Glória acabou que voltou depois de 7 dias a trabalhar, porque ela viu que o trabalho ajudava ela a enfrentar o problema que ela estava enfrentando, que enfrentaria ainda, né? Porque ficaria ainda pior, se não é se é que poderia ficar, mas realmente o negócio não foi fácil ali, não deve ter sido fácil para ela. E ela voltou a trabalhar depois de 7 dias, incluiu até coisas novas na novela, e a novela ela estava para acabar. Tá? Ela já tinham gravado até alguns capítulos ali que foram para o ar em janeiro de 93, e a novela terminou Essa novela, eu coloquei aqui. Por que está aparecendo isso? A novela foi de 3 de agosto a 5 de março, com 185 capítulos. Então, a novela estava para terminar. Faltava ali 1 mês e meio para eles gravarem. E ela incluiu mais informações, mais temas ali na novela, e foi bom para ela enfrentar toda aquela situação. E as cenas da Daniela e do assassino dela, o Guilherme de Pádua. O que eles decidiram em relação às cenas? Eles decidiram que não passariam a última cena dos dois juntos, que foi a cena que a Daniela tinha gravado no dia do crime, a cena do término dela, da Yasmin com o Bira. Eles não passaram essa cena. E foi gravada justamente no dia do crime. Depois daquela cena, ele foi até chorar, ele ficou chorando.
Depois eu vou falar sobre isso, dessa ficção versus realidade aí. E eles mantiveram cenas nas quais Yasmin, a personagem, aparecia com outros personagens e que o Bira, o personagem do assassino, aparecia com outros personagens. E as cenas que eles haviam gravado juntos, que eles apareciam juntos, eles tiraram. Então, assim, as cenas deles juntos, eles não apareciam mais na novela depois do assassinato. Mas as cenas que eles gravaram sozinhos, que eles ainda haviam gravado, a Daniela, por exemplo, gravou mais 15 capítulos de novela, então ela ficou aparecendo ali na novela até a metade de janeiro, mais ou menos. E continua, eles não tiraram as cenas dela e nem dele. O que eu achei um absurdo, né? Eu, pessoalmente, achei um absurdo eles não tirarem as cenas com aquele homem. Eles continuaram mostrando aquele homem na novela. Continuaram. Eu achei um absurdo, uma falta de respeito com o telespectador e com toda a história, com a própria Daniela. Não sei o que a Glória pensou disso, né? Mas eu, sinceramente, achei um absurdo. Com a equipe, né, o elenco ali, que também estava sofrendo, com a Glória, a Dani, a memória dela e com os fãs dela também. E o pessoal que estava bem assustado com tudo que havia acontecido. Eu achei uma falta de respeito. Continuarem com as cenas daquele assassino. E foi isso aí, né? Como é que foi o fim desses personagens aí? Do Bira, ele sumiu, continuaram mostrando as cenas dele, até a última que ele havia gravado, que o Guilherme havia gravado, e depois os personagens simplesmente sumiu. Não deram explicações do sumiço dele. Porque em alguns momentos, quando o personagem some, eles dão alguma explicação, assim, viajou, sei lá, aconteceu alguma coisa assim. Mas no caso do Bira, não, ele simplesmente deixou de aparecer na novela e não se falou mais nele. Tanto que teve uma cena que os outros atores, iriam falar o nome do personagem do Bira, e os atores se recusaram a citar o nome dele na cena, por conta de tudo que aconteceu. E o fim da personagem Yasmin foi que ela ganhou uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, uma bolsa de dança. Se eu não me engano, foi isso que está escrito aqui no livro. Uma bolsa de dança nos Estados Unidos e ela viajou e foi isso. Foi por isso que ela sumiu na novela. Eles deram essa explicação para a personagem. E por que a Globo decidiu manter a novela no ar? O que para muitas pessoas acharam um absurdo na época. Eu li isso no livro porque eu não acompanhei muito. Eu fiquei tão assustada com o que tinha acontecido. E eu não queria acreditar, porque eu não estava sabendo se realmente. Eu era criança. Eu não estava sabendo se eles estavam falando da novela ou da vida real. Mas eu queria acreditar que fosse a novela. Que ela tivesse morrido na novela, não na vida real. Mas aí depois eu vi que realmente tinha acontecido aquilo. Eu não sei nem se eu terminei de assistir a novela. Eu não me lembro disso, porque foi uma coisa assim, sabe? E a Globo, muitas pessoas acharam um absurdo eles continuarem com aquele trabalho ali, com aquela novela. Que muitas pessoas acham que eles deveriam ter parado de gravar, que não deveria ter. Não, acabou a novela. Pronto, acabou. Acabou. Inclusive, tem aqui um vídeo que eu vou deixar na descrição desse vídeo, um vídeo do canal Investigação Criminal, são 2h40, da Carla Albuquerque, falando. A Carla Albuquerque, ela, pelo que eu entendi, ela trabalha no canal Investigação Criminal, junto com Beto Ribeiro, ela é diretora ali, e ele é o diretor. Ela trabalhava na produção da novela de Corpo e Alma, na época, e ela fala nesse vídeo que ela foi contra eles continuarem a novela. Mas aí eles continuaram, né? Eles continuaram porque a Globo era assim, a novela é uma coprodução entre a Globo e a emissora portuguesa Sociedade Independente de Comunicação.
E essa novela, ela, se a Globo decidisse terminar a novela, seria uma decisão unilateral, somente da Globo, mas e a parceira dela na situação? Como é que ficaria? Então, por conta disso, tinha essa questão aí com a que ela era ela tinha a coprodução aí dessa portuguesa aí, dessa empresa portuguesa. Então ela não poderia tomar decisão sozinha. Segundo, porque ela tinha muitos contratos de merchan e se ela acabasse com a novela ali, parasse de exibir a novela, teria que arcar com provavelmente dinheiro, né? Claro. Ela seria quebra de contrato. Então, muitas implicações legais fizeram ela continuar a novela e a Glória Pérez apoiou, pelo que eu entendi, foi uma decisão entre os dois ali. Eu não falei, né? Por isso que eu disse que eu vou olhar as anotações também, porque é importante, olha. Eu esqueci de falar que a última cena da Daniela foi, foi na novela, foi no dia 19/1 de 93. E a última cena dela teve uma homenagem que os atores fizeram. Tem no YouTube essa última cena dela, eu lembro. Foi a última cena e depois eles fizeram uma homenagem. E eles já falaram algumas coisas assim, bem rápido, para não ficar muito cansativo. Parece que durou 2 minutos, uma coisa assim. E foi bem triste aquilo. Eu lembro dessa cena aí. Eu assisti a novela, então eu devo ter terminado as novelas, de assistir a novela, provavelmente. Porque, assim, não tinha, né, outro tipo de entretenimento a não ser televisão. E era muita. Porque para você que tá nessa. Que nasceu aí bem depois, que já nasceu na era da internet, você já tem outros tipos de entretenimento. Você ainda tem. Nós ainda temos a televisão que você pode ligar e assistir o que tá lá. Ainda tem streaming, né? Tem o YouTube, tem redes sociais, tem WhatsApp, né? Que você pode ficar o dia inteiro no WhatsApp. Tem outras coisas para fazer também, né? Fora o virtual, tem o presencial também, no mundo real aqui. Naquela época nós tínhamos um mundo real e nós tínhamos a TV, rádio também. Eu lembro que eu escutava bastante rádio, programação do rádio. Não sei se o pessoal escuta bastante rádio hoje. Acho que não, né? Mas na televisão o pessoal tava lá assistindo a novela. Então era uma coisa assim era muito forte ali. Tava praticamente 90% da população, vou dizer assim, eu já falei isso em outros vídeos, para ver se grava, né? Porque às vezes fica difícil, nossa, mas é muita gente. Mas era isso, porque nós não tínhamos internet, existia um mundo que não existia, assim, que ainda era inacessível, né? Na verdade, ainda era inacessível. O celular era muito caro, poucas pessoas tinham, inclusive a Glória tinha, mas nem todos os atores ali tinham celular. Então eu não tinha, meus pais não tinham, então era uma coisa assim bem inacessível. Hoje em dia, né, tá praticamente tudo acessível. Por mais que seja caro, você parcela em várias prestações e compra, né? Mas naquela época não tinha essas coisas não, então era uma coisa muito grande. E aí teve a venda da novela, né? Ela tomou essa decisão aí de manter a novela no ar por conta dos contratos e da decisão que ela não poderia tomar a decisão sozinha. E teve a venda da novela que vendia a novela para outros países. A Globo vende novelas para outros países. Eu não sei se eu vou falar aqui da. Sim, eu vou falar nessa parte aqui. Que teve uma feira que foi feira televisiva muito importante lá na França, que a Globo tinha lá no catálogo da Globo a novela e fez uns folhetos lá que tinha dessa novela de Corpo e Alma e que tinha a Daniela e o Guilherme na imagem. Eles usaram a imagem da Daniela mesmo e do Guilherme de Pádua, na verdade das personagens, né, deles, da Yasmin e do Bira. E aquilo não foi muito bem visto, porque eles usaram a imagem da pessoa que foi assassinada e do assassino para vender a novela. Mas a justificativa deles foi porque as pessoas, como a novela era uma coisa muito grande, né?
E aí era tão grande, que o crime ficou assim no imaginário popular por muitos anos. Não se falava em outra coisa por muito tempo. Não é como hoje, que acontece uma coisa, depois de 2 semanas para de falar e vai falar de outra coisa. Ficou por meses, meses, meses. E aí a notícia chegou até no exterior e as pessoas ficaram curiosas, queriam saber, queriam ver quem era essa atriz e quem era esse ator. Então a justificativa foi porque as pessoas queriam conhecer a cara deles. Mas parece que a Glória não gostou. Eu não sei se eu acho aqui, porque eu não separei essa parte, mas não, eu estou lendo outra coisa. A Glória não gostou. A Glória não gostou e ela falou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu não separei, né? Então vai ficar difícil de eu achar o que eu não separei. Mas sempre que tem aqui uma parte da pessoa falando. Deixa eu ver aqui. Infeliz. Não, essa aqui é a realidade que eu vou deixar na ficção. Não. Aqui. Mas não tá falando, não. Parece que tá aqui dentro do texto. E aí, ó, em matéria sobre o tema, a Folha de São Paulo ia direto ao âmago da questão a anunciar. Globo usa caso Daniela Pérez para vender a novela. E a Glória Pérez se mostrava contrariada ante a estratégia comercial da emissora, afirmando que a iniciativa feriu seus sentimentos de mãe. Porque não lembravam que ela era mãe, né? Muitas pessoas não lembravam que ela era a mãe. A mãe. E aí ela não gostou disso e outras pessoas se aproveitaram disso para atacar a Globo nesse momento. Foi de muito mau gosto isso, né? Eu achei. Dela usar isso para. Falou que não era para isso, que não era para vender a novela, não. Que não era interesse comercial, que as pessoas que estavam interessadas ali porque queriam conhecer as caras da vítima e do assassino. Por conta do que a novela. A notícia explodiu também lá no exterior e muitos jornais falavam disso. As pessoas estão falando disso que estavam curiosas para conhecê-los, saber mais sobre essa história e tal. E aí eles falaram que era isso, eles usaram por isso. Mas não tinha nada assim, eles não viram nada de errado em fazer isso. Na época, o que justificou falou que não viu nada de errado em fazer isso. Ele não viu nada de errado, eu vi, né? Eu achei que foi uma falta de respeito com a atriz da casa e a novelista da casa, né? Porque eles não tiveram sentimentos nenhum, eles não pensaram, eles só pensaram no dinheiro, no bolso deles. Só nisso que eles estavam pensando, no bolso deles. Não pensaram em nada. Deixa eu ver se assim na visão do diretor da emissora. De acordo com Jorge Adib, então diretor da Divisão de Relações e Vendas Internacionais da Globo, não havia qualquer constrangimento por parte da emissora, óbvio, né? Dava para ver. O que dava a entender que se tratava simplesmente de mais uma operação comercial como qualquer outra realizada pela Rede Globo. Aí ele falou assim: o show business muitas vezes é cruel, a emissora não deseja explorar a tragédia com sensacionalismo. Só fizemos os folhetos porque o crime alcançou repercussão internacional e os potenciais compradores da novela manifestaram curiosidade de conhecer os rostos de Guilherme e Daniela. Tá bom. Foi isso aqui, a justificativa dele foi essa aqui. Né? Agiu friamente e não pensou na mãe, nem na atriz, nem no resto. Né? Dane-se, o importante aqui é agir de forma comercial, é pensar só a razão, não usar a emoção. Foi isso que eles fizeram, só usaram a razão. Precisamos vender, os possíveis compradores querem ver, então a gente vai mostrar. Mas eles não usaram, mas e a Glória?
né, que é a mãe. Vamos conversar com a Glória antes para ver o que ela pensa sobre isso? Não, porque não competia a Glória falar sobre isso, né? Porque não foi uma estratégia comercial ali do pessoal da área internacional ali, né? Que vendia as novelas. Então, a Glória é a novelista da novela, então eles não tinham que perguntar nada para ela. Mas não sei. Às vezes eu acho muito frio, sabe? Mas é que uma empresa não tem sentimentos, né? Uma empresa, ela é fria do início ao fim. Geralmente é isso. Então vai pensar no bem da empresa. Qual é o bem da empresa? Vender a novela para entrar mais dinheiro. Foi isso aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E aí, quero falar do fim da novela, né? Que a novela acabou em março de 93. E no último capítulo também teve, que eu vou ler também, teve uma outra homenagem para Daniela. Essa homenagem ela foi escrita pela Glória Pérez, que ela foi convidada também para ler essa homenagem, mas ela não quis. Ela não quis ler. E aí colocaram o Estênio Garcia para ler. O Estênio Garcia fazia o pai da Yasmin na novela. E aí a homenagem que eu vou procurar aqui, que eu quero. Nossa, eu achei tão triste. Mas se ela fosse ler também, ela ia ficar, né? Não ia conseguir ler, né? Ela escreveu assim, a Glória. Dani, um escritor já disse que a gente não morre, fica encantado. Eu e os seus irmãos queremos acreditar que seja assim. Quando olhamos a casa vazia, a vida vazia de você, da sua dança, da sua alegria. Só nos resta acreditar que em algum lugar do tempo e do espaço nós vamos nos encontrar de novo e dançar juntos e sermos felizes outra vez. E a novela acabou assim. A última cena o último capítulo da novela acabou com essa homenagem lida pelo Estênio Garcia. E aí passaram algumas imagens da Daniela lá, Daniela mesmo. É. E eu quero falar sobre o sofrimento dos atores, porque esse vídeo que eu vou deixar na descrição, esse vídeo do Investigação Criminal, a Carla Albuquerque, ela fala sobre isso, porque como a novela continuou, eles também estavam sendo perseguidos. Porque as pessoas, como eles tinham convivido com os dois, com o assassino e com a vítima, eles. A mídia estava em cima deles, dos atores, do elenco da novela. Então não foi assim, porque essa parte eu não sabia, né? Eu não pensei no elenco da novela. Eu pensava só na Daniela e na família da Daniela. Como se fosse um fato assim isolado ali. Assim, ah não, tá fechado aqui na família e na vítima. E no assassino, na família dos assassinos, né? Que foram os dois que mataram a mulher dele e ele, os dois mataram ela. Então, para mim, estava fechado ali nisso. Mas esse caso me fez ver e ler esse livro também e assistir a vários vídeos, fez ver como o assassinato não se limita à vítima. Assassinato vai muito além da vítima. Porque é uma coisa de que vai além. A Glória até falou isso na minissérie, na série da HBO, que ele não matou somente a Daniela, ele matou também aquilo que ela poderia ter feito da vida dela. Ela queria ter filhos. Com o Raul, como eles estavam trabalhando muito, eles provavelmente começariam a ver isso em 93, ou depois, enfim. Mas assim, ali naquele ano 92 não seria possível, mas ela queria muito ser mãe. Então eles mataram a chance dela ser mãe.
Eles mataram a chance dela ter feito outras novelas, outros trabalhos com a dança, porque ela estava ensaiando uma peça com o marido dela, com o Raul Gazola, que eu falei em outro vídeo. Então essa peça nunca foi apresentada porque eles mataram a possibilidade daquela arte. Eles mataram a família ali, porque morreu um pouquinho das pessoas junto com Daniela. Até o tio dela, quando vai falar, ele chora ainda. É sofrido, foi sofrido para a família. Eles mataram os amigos da Daniela, um pouquinho morreu também ali. Porque ela era muito próxima, ela era muito família, muito amiga. Ela era uma pessoa que dava para contar. Os amigos falam isso, as amigas falam isso. Babi, a Juliana, que eu já deixei nos outros vídeos falando, né, das amigas dela. Então eles mataram tudo isso e eles mataram também os fãs, um pouquinho dos fãs. Muitos ficaram muito mal, muito mal. É, causou impacto porque a maioria eram crianças e adolescentes. Eu era criança na época, eu fiquei meio assim, mas depois eu superei. Mas teve gente que ficou muito mal mesmo, muito mal mesmo. E eles mataram um pouquinho de tudo isso. E o assassinato, quando ele é cometido, ele não mata só a vítima, ele mata um monte, tudo aquilo que poderia ser e não foi, porque a pessoa morreu, e mata quem ficou vivo, que era próximo à pessoa. Alguma coisa morre nessas pessoas também. Então é uma coisa muito séria, muito séria. Eu não tinha essa visão. Eu achava que era a vítima, o assassino, a família, as famílias ali envolvidas. Mas não, e os amigos, e o que poderia ser e não foi. Porque tem muita gente que tem um véu da religião e fala que, ai, Deus quis, ou Deus não quis. Ai, porque chegou o dia. Que dia, filha, filho? Não chegou dia nenhum. Ela morreu naquele dia porque ela foi assassinada. Se ela não tivesse sido assassinada, se a pessoa, se um doente, uns doentes, aqueles dois doentes, não tivessem planejado aquele assassinato não teria ocorrido. Então, ela talvez estaria viva até hoje, pode ser. Pode ser que tenha morrido antes, ou pode ser que tenha morrido depois em outras situações, por outros motivos, também pode ser. Mas assim, não teria morrido ali, daquele jeito ali que morreu, não teria. Ela morreu porque ela foi assassinada. Então, assassinato, uma pessoa planeja um assassinato. Ou se não foi planejado, a pessoa matou. Aquela pessoa morreu porque ela foi assassinada, não é porque chegou a hora dela morrer. Entenderam? E tem muito isso, né? De, ai, chegou a hora, não chegou. Tá? Tira esse véu da religião, por favor, da sua, do seu, da sua frente, para começar a pensar além do cérebro. E aí tem essa questão dos atores, que eles foram assediados ali por conta dessa situação. O pessoal queria saber deles informações, então ficavam atrás deles. A Carla Albuquerque fala bastante isso no vídeo. É importante, se você quiser saber um pouco mais, você assistir o vídeo lá do canal, né? Investigação Criminal, porque ela fala bem disso, ela dá uma outra visão da coisa que eu não tinha. A visão do elenco ali, do pessoal que trabalhou com ela, que também sofreu. E como deve ter sido difícil para eles, muitos provavelmente também não queriam ter continuado as gravações, porque estavam mal. Provavelmente era um clima muito pesado ali no depois de tudo que aconteceu. Eles tiveram ali aquelas pessoas e, sabe, muitos pensamentos devem ter surgido ali e deve ter sido muito difícil continuar aquele trabalho que eles estavam fazendo. E deve ter sido um alívio ter terminado as gravações daquela novela. Que eles ainda tiveram que ficar ali por mais 2 meses, provavelmente, ou mês e meio, 2 meses, gravando aquela novela, e não só gravando, porque quando eles estavam ali gravando, beleza, mas eles estavam gravando e sendo perseguidos pela mídia que queria informações sobre aquilo ali, o que eles pensavam, se eles tinham visto alguma coisa. Então, a mídia estava em cima deles.
Imagine o assédio da mídia, das pessoas. Ah, você trabalhou na novela, conta aí. Não deve ter sido fácil, gente. Não deve ter sido, não. E falando aqui da. Que a novela. Ah, sim, isso aqui eu já falei. Né? A mídia foi muito cruel. A mídia foi muito cruel. A mídia foi muito cruel. A mídia usou. Eu não sei como é que tá a mídia hoje. Quando acontece uma coisa assim, um assassinato, que eles falam, né? Eles ficam falando na TV aquilo por semanas, mas depois aparece outra coisa, eles vão para outra coisa. Mas, como eu disse, o assassinato da Daniela foi uma coisa muito grande, porque eles eram. Ela foi morta por um colega do elenco da novela. E ela, então foi ali, os dois estavam na mesma novela. Era um colega de trabalho da Globo, que tinha um monopólio das novelas, era a que dominava, a que mandava na TV. Eu ainda duvido se não é assim hoje. As outras eram muito pequenas, cresceram também. Tem gente que não assiste Globo, que assiste outras emissoras, mas ainda a Globo é a Globo. Não é do jeito que era antes, não, mas ainda tem um negocinho com ela, né? Mas naquela época ela era muito, 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 muito grande. E o pessoal. E a novela, aquilo que aconteceu foi a principal novela deles, né? A novela das 8. Então foi uma coisa muito grande e a mídia foi muito cruel. Eu não sei como é que tá a mídia hoje em relação a isso. Eles falam, param, né? Vão falar de outra coisa, mas as revistas eu não sei se eles ficam assim falando muito, mas naquela época era muito. Eles falavam demais, estavam falando muito e tinham tantas coisas absurdas que aconteceram que eles aproveitaram. Muitos se aproveitaram disso, usaram muito de sensacionalismo, foram muito cruéis. Muitos falavam que a Glória era culpada porque foi pelas mãos dela que a filha dela morreu, porque ela escreveu a novela, era novelista, então é como se ela tivesse sido culpada ali. Olha que absurdo. A culpa do assassinato de uma pessoa é do assassino. A culpa não era da Glória, não era da Daniela. A culpa de um assassinato é sempre do assassino, aquele que comete o ato. Sempre do assassino, não importa o motivo, porque não existe justificativa para assassinato. Ah, mas ele matou por conta disso. Não, não importa. Não existe justificativa para assassinato, na minha opinião. Então, a culpa do assassinato é sempre do assassino dos assassinos. Não é da vítima, nunca. A vítima não tem culpa, tá? Porque escolheram matá-la. Foi uma escolha feita pelo assassino, nesse caso dos assassinos. A vítima não teve culpa. Não importa o que aconteceu, o que as pessoas pensam em relação a isso. Ah, mas ela isso. Ah, mas ele aquilo. Não importa. A culpa do assassinato é sempre do assassino. Tá? Não é da vítima, nunca, não importa. Seja nesse caso ou outros casos, a culpa nunca é da vítima. A vítima é vítima. E aí, eles eram muito cruéis ali. Falavam isso, né, que a Glória era culpada. Alguns falavam isso. E outros falavam outras coisas. E aí o Guilherme ficava falando um monte de coisa ali. Ele saía na mídia que eles deram ibope pro Guilherme, pro assassino. Eu nunca vi um assassino ele virou um popstar. Nunca vi um negócio desses. Mas aquele ali virou popstar. Ele era, né, um ator, e aí virou um assassino popstar. Eles davam espaço para ele na televisão. E até depois que ele saiu da cadeia, ele aparecia até nos programas de televisão para falar do caso. Um absurdo isso. Dar espaço para um assassino. E nas revistas falavam e eles replicavam aquilo que ele falava. O que ele dizia, eles pegavam como verdade, colocavam na revista, nos jornais, na televisão aparecia, e era a verdade, como se fosse a verdade. Ele dizia que tinha um caso com a Daniela e a mídia replicava isso. E usavam muitas vezes a foto dele com ela em capas de revista, nos jornais e tal. E aquilo era mais cruel para a família, é mais cruel
até hoje, usar a foto deles dois juntos do que usar a foto dela morta, né, ali no local do crime. Seria preferível usar a foto dela no local do crime do que a foto dela com aquele assassino. A vítima é o assassino? Eles exploraram muito isso e foi muito cruel da parte deles. Eles não foram solidários. Eles foram muito ruins. Eles foram muito ruins. A mídia foi muito ruim. Não dá para perdoar essa mídia também. O mesmo perdão que eu não dou aos assassinos, eu não dou à mídia que se aproveitou desse caso para vender. Ah, mas eles têm que vender. Mas dá a informação correta? Não fique. Porque naquela época não existia esse nome, essa palavra, fake news. Hoje a gente entende como fake news. Era pura fake news naquela época. Pura fake news. Era só isso que saía ali. Porque ninguém sabia de nada. Sabe por que ninguém sabia de nada? Porque ninguém sabia a verdade? Porque os assassinos não contaram a verdade. Até hoje eles não contaram. O Guilherme já morreu. E ele não contou o que aconteceu. Ele inventou um monte de mentiras. A Paula nunca falou nada sobre isso, mas somente os dois sabiam o que aconteceu. Então, se eles não contaram a verdade, só contaram mentira, o que a mídia estava divulgando? Mentiras. Fake news. Só fake news. Eles só contaram fake news ali, só divulgaram fake news. Eles foram bem cruéis, colocar a culpa na Glória muitas pessoas né? Como se a mulher tivesse uma bola de cristal que fosse adivinhar, como se ela tivesse escolhido ali os atores, né, da novela, porque não compete a ela, o papel dela é escrever a novela. Como se ela tivesse bola de cristal para adivinhar. Se ela tivesse bola de cristal, vocês acham que ela teria deixado aquilo acontecer, que o Guilherme teria entrado na novela dela? Não, gente. Óbvio que não. E aí a mídia, ela foi muito ruim e só atrapalhou. Só atrapalhou. Porque até há pouco tempo. Eu li esse livro nesse ano, que eu comprei esse livro em 2024, no primeiro semestre. E até ler esse livro, eu achava que Daniela tinha sido assassinada com tesoura. Com tesoura. Porque foi isso que o Guilherme falou. Eu não sabia que tinha sido ele que tinha falado. Eu achei que tinham descoberto a tesoura e que tinham visto que realmente foi uma tesoura mesmo. Mas nem isso se sabe. Nem isso. Mas a mídia afirmava: morta com 18 tesouradas, morta com tantas tesouradas. Eles afirmavam. Só que não se sabe se foi tesoura ou punhal. Pressupõe-se que tenha sido punhal. Mas não se sabe, porque tem peritos, alguns peritos falaram, não, pode ter sido tesoura mesmo. Mas assim, eles não falaram, gente, foi realmente, eu vou falar a verdade aqui, foi punhal. Não, foi tesoura. Eles falavam que foi tesoura porque aí não cairia na premeditação do crime. Porque se foi tesoura, poderia ter uma tesoura ali no carro, numa briga, eles poderiam ter pegado a tesoura. Mas não, provavelmente foi um punhal que eles pegaram justamente para matá-la. Então foi premeditado, eles planejaram aquele crime. E a mídia afirmava coisas que até hoje eu achava que ela tivesse sido morta com tesouradas, mas provavelmente é mínima a chance dela ter sido morta com tesoura. Provavelmente foi punhal mesmo. Eles ajudaram a disseminar mentira. A mídia ajudou a disseminar mentiras sobre esse caso e a reforçar a imaginação fértil da população, que muitas pessoas, até a época graças a essa série da HBO, aí se eu não me engano foi lançada em 2022, da HBO, muitas pessoas acreditavam que ela tinha tido um caso com o Guilherme. Por conta da mídia da época. E aí eles viram, nossa, ela não teve um caso. Aí eles assistiram a série e viram que não tinha nada a ver. E que ele mentiu o tempo inteiro e que a mídia comprou as mentiras dele. Sempre.
E a mídia ajudou a disseminar mentiras sobre esse caso. Se a mídia está aí para. O jornalismo não está aí para ajudar a disseminar a verdade, nesse caso não foi isso não que foi feito, foi fake news. Que não se dava esse nome na época, mas eram fake news. Eles só atrapalharam, eles não ajudaram em nada, eles só atrapalharam e deixaram a coisa assim mais dramática, aumentaram a coisa e só foram bem cruéis ali com a família, com todos os envolvidos, eles não respeitaram. E a notícia no exterior, como eu já tinha falado anteriormente, que o negócio foi tão estrondoso que chegou até o exterior, muitas pessoas queriam saber, pessoas que nem sabiam nada do Brasil, porque não sei se vocês sabem, né? Porque tem gente que acha que o Brasil é super famoso lá fora, tem gente que não sabe nada daqui, né? Porque uma vez eu ouvi uma pessoa falando que alguns países daqui ao redor acham brasileiros muito arrogantes, né? Porque eles acham que o Brasil é o máximo, que é o melhor do mundo, tal, e que são um pouco arrogantes. E aí cai nisso, eu acho que explica um pouco, porque eu não sei se é arrogância ou idiotice, que tem gente que acha que o Brasil é o máximo, e que o Brasil é o máximo lá fora, e que todos os estrangeiros adoram brasileiro. Eu acho que é mais ignorância e idiotice do que arrogância. Mas tem gente que acha que é arrogância. E aí, a notícia lá no exterior, que muita gente que não sabia nada de Brasil, se bobear não sabia nem onde ficava, e que quis saber dessa notícia aí, porque chegou a essa notícia aos ouvidos, então procuravam brasileiros para explicar aquele caso ali no Brasil, do seu país, o que foi, conta aí para mim. Foi mais ou menos assim. Porque saiu em jornais do exterior também. Não se limitou ao Brasil, não. Foi grande. Foi grande. E aí, essa realidade versus ficção é assim. Como eu falei anteriormente, eu achava que quando eu recebi a notícia, eu achava que era da novela. Ah, não, ele matou ela na novela. Nossa, o Bira matou Yasmin. Aí depois eu vi, assistindo televisão, que ele tinha matado a atriz, que o Guilherme, o ator, tinha matado a atriz. Ah, então a Daniela morreu, a Daniela que fazia Yasmin. Então não vai ter mais Yasmin na novela. Né? Porque ela morreu de verdade. E havia essa confusão, porque até um novelista que estava lá no exterior, a confusão foi tão grande que quando chegou aos ouvidos dele, eu não lembro, acho que foi Agnaldo Silva. Quando chegou aos ouvidos dele, ele achava que fosse da novela, que eles estavam falando da novela, depois de tempos que ele descobriu que não, que realmente tinha acontecido na vida real. Então essa mídia, ela ajudou a disseminar até isso, a confusão. Porque como era uma coisa de dois atores da novela, dois atores que faziam aqueles personagens, quando chegou essa notícia, as pessoas não sabiam se estava falando da novela, como eu, né? Ou se estava falando da vida real. E a mídia ajudou nisso, porque a mídia também ficava fazendo confusão nas notícias. Às vezes falavam, Daniela morre, Bira mata Daniela. Juntou a atriz com uma personagem. Com o personagem. Yasmin é morta por Guilherme. Tipo isso, sabe? Eles misturavam, eles não colocavam os nomes dos atores reais. Vou falar dos atores aqui. Então pegava os nomes dos atores. Eles usavam o nome das personagens e misturavam com o nome dos atores. Aí ficava aquela confusão, Bira com Daniela, Yasmin com Guilherme. Então, afinal, aconteceu na novela, vai acontecer na novela, foi na vida real. Então ficou uma coisa muito confusa no começo. Depois que as pessoas viram, ela morreu mesmo. Mas no começo foi uma confusão e a mídia ajudou nessa confusão. E essa realidade, essa ficção, é um ponto importante porque o Guilherme, o ator que matou a Daniela, o Guilherme de Pádua, ele tinha uma... Eu não sei explicar o que é isso, eu não sei o que é isso. Mas ele tinha um negócio de continuar atuando fora das gravações.
E isso não era só na novela de Corpo e Alma. Pessoas que haviam trabalhado com ele em produções anteriores dizem que ele tinha isso mesmo. Então, acabavam as cenas e ele continuava atuando ali como Bira, no caso dessa novela. E ele, uma vez até fizeram uma reportagem, estavam fazendo uma entrevista com ele, e ali mesmo no estúdio, e a Daniela passou correndo e ele falou com a Daniela como Bira falando com a Yasmin. E aí ele disse, mas que a gente brinca mesmo, assim, depois fora da gravação, ele falava que era um laboratório, como se ele estivesse ensaiando, entendeu? Então é como se ele ensaiava, ele falava isso, que era como um laboratório. Então eu entendo assim que ele ensaiava fora das gravações. Então porque os atores eu acredito que eles ensaiem. Ensaiam para quando chegar lá fazer a cena. Então ele ensaiava ali com os atores e o pessoal não gostava disso. Eles se sentiam mal, porque não tá na gravação, para com isso. Tinha gente que nem gostava muito dele ali, por conta dessas palhaçadas aí dele. Então eu entendo que ele estava ensaiando, mas ele estava ensaiando ali, querendo ensaiar com as outras pessoas, mas as pessoas não queriam ensaiar. Elas estavam ali para viver a vida real delas. A personagem era somente na gravação da cena. Ele não, ele ficava ensaiando fora das cenas. E aí, isso de confundir alguns, a defesa dele queria usar isso como um artifício para livrar a cara dele, dizendo que ele tinha problemas mentais. Que é por isso, olha, ele confunde a realidade com a ficção. Então ele tem problemas mentais. Olha, o que ele faz? Ele fica ensaiando fora, ele fica confundindo o personagem dele com ele. Ele confunde, ele não é normal. Mas aí o Guilherme, até o Guilherme falou que não, que ele não confundia, não, que ele não tinha nada a ver com Bira e que ele sabia o que era real e o que era ficção. Ele mesmo falou isso, o próprio assassino. Então eles não puderam usar essa abordagem aí, esse argumento, porque o próprio Guilherme falou que ele não confundia, não havia confusão. O engraçado que me faz pensar nisso é como é difícil para as pessoas entenderem que existem pessoas ruins de verdade, né? Porque quando acontece uma coisa assim, já vai logo querer saber se a pessoa tem um problema mental, algum problema, o que levou essa pessoa a fazer isso, cometer esse crime. Nossa, deve ter algum problema. Porque é difícil, né, pensar em um ser humano ser capaz de tanta maldade, não é? Mas existem pessoas ruins de verdade. Tem gente que não é que tem problemas mentais, enfim, problemas psicológicos. A pessoa não tem nada. A pessoa é daquele jeito porque ela é daquele jeito, é da natureza dela. Ela é uma pessoa ruim. Ela é daquele jeito porque ela é mesmo, não é porque ela tem problema. Tem gente que é assim. E aqui no caso desses dois assassinos, não teve não foi diagnosticado que eles tinham problemas mentais, problemas psicológicos. Eram psicopatas. Tem gente que fala que eles eram psicopatas, alguns falam que ele era narcisista, ele tinha bastante traços de narcisista, mas não quer dizer que ele era narcisista e que ele era psicopata. Não quer dizer. É que as pessoas dizem isso, mas não foi diagnosticado. Nada foi diagnosticado, nem dele nem dela. Nenhum profissional, não fez tratamento com nenhum profissional para o profissional diagnosticá-los. Não houve esse tratamento dos dois. Logo, não dá para afirmar que eles sejam. Pode ser que eles realmente eram ruins. Porque eram ruins. Ruins mesmo, os dois. Porque no caso da Paula, eu entendo que ela tinha bastante ciúmes do Guilherme e ela estava com bastante ciúmes, levou a raiva e ela matou. Ela sentia muita raiva da Daniela, esses ciúmes levou a raiva estrondosa, uma raiva personificada ali. Do Guilherme eu não entendo.
tá? O Guilherme não é justificando, mas entendendo que não é que ela tinha problemas, é que ele foi alimentando aqueles ciúmes nela e ela ficou com tanta raiva que ela cometeu aquele crime. Então não quer dizer que ela tinha problemas. A mesma coisa ele. Mas é difícil entender, né? Ver isso. Nossa, que ser humano ruim de verdade. Mas existem pessoas ruins de verdade. E tem gente que usa máscara, né? É importante dizer isso, porque tem gente que coloca a mão no fogo por algumas pessoas, mas não coloca a mão no fogo por ninguém, não, tá bom? Porque o que parece ser, às vezes não é. Então, toma bastante cuidado quando você for defender alguém e tal, porque às vezes a pessoa cometeu realmente aquilo que estão falando que ela fez, só que ela tá fingindo que não foi ela. Tá? Muito cuidado com o ser humano. E a igreja, sua opinião? Ai, esse aqui eu vou até ler. Esse aqui eu vou até ler, porque. Deixa eu ver primeiro, antes de chegar nessa parte aqui, se eu falei o que eu tinha que falar aqui, até esse ponto. A mídia, tá? Da HBO. Eu falei, né, da vítima. Não, tá, eu falei a notícia chegou a todos nós, blá, blá. Ah, sim. Não, eu já falei tudo. E aí, esse da igreja, é 186 apartamentos. Esse aqui eu marquei porque eu achei bem interessante falar, que aqui é o sujo falando do mal lavado, tá? É o sujo falando do mal lavado. Página 186. Eu vou ler. Eu vou ler isso aqui. Algumas dessas, com a discussão estabelecidas em bases desfavoráveis às emissoras, porque a Globo foi atacada, né? Ataques à Globo aí. A Globo foi atacada, porque. Deixa eu falar disso antes. Porque aproveitaram esse acontecimento para os rivais e concorrentes da Globo atacarem a Globo, dizendo que a emissora teve culpa no assassinato. Não tiveram aqueles que falaram que a Glória havia sido culpada? Então, a pessoa mata, né? O assassino mata, mas a culpa não é do assassino, não. É de outra pessoa, né? Nada a ver. A culpa é do assassino. E a culpa foi, nesse caso, do assassino. Aí, alguns culparam a Globo, dizendo um monte de coisa ali, aproveitaram, mas eram rivais, concorrentes da Globo, né? Porque até hoje, né, a Globo tem bastante inimigos e tem muitas pessoas que nem assistem Globo, nem querem ouvir a palavra Globo e que só falam mal da Globo. E naquela época também já tinham algumas pessoas assim e culparam a Globo aí, atacaram a Globo. Muitos se aproveitaram desse crime para atacar a emissora. Aí a Igreja Católica não se furtou a adentrar no debate, né? O sujo falando do mal lavado aqui. Uma das opiniões que mais causaram espanto foi dada pelo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, com Dom Luciano Mendes de Almeida, que chegou a afirmar que Glória Pérez havia escrito o papel para a filha morrer. A crítica mais contundente foi feita pelo arcebispo de Salvador, cardeal Dom Lucas Moreira Neves. Acusou a TV. Olha só, essa parte é esse aqui que eu tô falando do sujo falando mal lavado. Esse aqui, aquele ali acusou a Glória Pérez, né? Foi mais um falando que a Glória Pérez era o culpado porque ela era novelista e colocou a filha por conta da novela dela que a filha morreu. E aí esse daqui falou assim: acusou a TV de imbecilizar. Eu não sei que barulho é esse. Vocês estão ouvindo? Tomara que você esteja ouvindo minha voz, né? Acusou-a de imbecilizar faixas inteiras da população, de ser demolidora dos valores morais, como se ele soubesse que é isso, né? E de incentivar magia das trevas e satanismo. Por fim, em uma conclusão condizente com o teor do texto, acusou a novela de Corpo e Alma de ser coautora do crime. Esse cara aqui. Esse
Cardeal Dom Lucas Moreira Neves falou que a TV imbeciliza, acusou de imbecilizar a população, porque era uma coisa muito grande, né? Quase todo mundo assistia a TV, então a TV tinha bastante influência. Hoje não se pode falar mais isso, né? Que a TV tem bastante influência nas pessoas, não se pode mais falar. Mas naquela época podia. Mas, gente, eu assisto novela até hoje. A novela mostra o que está no mundo real. Eu não sou de falar que a novela influencia o mundo. A novela está mostrando que está no mundo. Eu sou desse grupo aí. Ai, demolidora de valores morais. Quais valores morais, gente? Quais? Aqueles defendidos por eles? Nunca aborte. Se casou, fique até o final da sua vida. Esses valores morais aí? Não use roupa curta. Vá à igreja. Seja fiel e submissa ao seu marido. Esse valor? Magia das trevas e satanismo. Porque teve, né, a questão de falarem que teve magia negra ali envolvida no caso, no assassinato da Daniela. E aí essa opinião aqui do sujo falando do mal lavado, como se eles não colocassem um véu nos fiéis deles. E isso aqui eu tô falando para de todas as religiões, tá? Coloca um véu. A maioria coloca um véu aí nos seus fiéis. Tem muitas histórias aí, né, de gente que perdeu. Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas teve uma época aí que a mídia sempre estava divulgando pessoas que tinham perdido muito dinheiro doando para a igreja. E também tem isso aí é colocar um véu. E outras questões, né, que muita gente sofre lutando com seus próprios valores por conta de questões religiosas. Pessoa querendo fazer uma coisa, mas não fazendo por conta da religião. Pessoa se sentindo culpada por conta da religião. Que né, lá na Bíblia que está falando que honrar pai e mãe, que eu não sei direito o que é isso, né? Porque tem pai que abusa da filha e do filho. O filho também, tá? Então tem abuso sexual ali dentro. Então, como é que vai honrar um cara desse, né? Uma mulher dessa, essas mulheres narcisistas aí, né? Esses filhos que estão aí super depressivos porque foram criados por uma narcisista. Então, vai honrar uma pessoa dessa? Eu não sei, né? Mas aí, tá aí. É a ferro e fogo, né? Literalmente, seguir aquilo literalmente. É porque eles também abusam, né? Tem casos também de abusos dentro da igreja, seja católico ou não. Então, vamos começar a pensar além do cérebro e parar de falar do sujo que você tá mal lavado. Parar de ficar tirando pedra no teto de vidro dos outros. Se você tem um teto de vidro que é mais levinho, né? Pode quebrar mesmo. Então é isso. E o que mais? Ataques à Globo. Falei a pena de morte. Teve essa questão aí da pena de morte, porque teve um que aí eu não vou. Aí, se você quiser, você compra o livro. Aí, inclusive, eu vou deixar na descrição o livro para você comprar aí, se você quiser, o link. Teve essa questão da pena de morte. Teve um que tava. Não, eu falei que eu ia ler isso aqui. Falei para mim que essa parte seria importante, porque muitas pessoas estavam a favor da pena de morte. E uma pesquisa feita pelo jornal o Dia, 88% dos leitores se declaravam a favor da pena de morte para um caso assim. E no programa Globo Repórter, 84%. E aí muitas pessoas queriam pena de morte porque também tinha morrido uma menina, né? A Miriam. Miriam também, que tem até foto da Glória com a mãe dela, Miriam Brandão, morreu em 92, que foi assim, ó. O caso dela tá aqui, assim.
que foi em Contagem. Contagem fica em Minas Gerais. Eles justificaram o sequestro da menina. A menina tinha 5 anos e sequestraram a menina porque eles queriam quitar uma dívida de apostas de briga de galo. Eles queriam quitar uma dívida. E aí, eles mataram a menina porque a menina estava chorando. Então, eles asfixiaram a menina. E aí, eles não satisfeitos com o crime, eles queimaram o corpo da menina. E os restos mortais dela nunca foram localizados. Quer dizer que a mãe dela não enterrou a filha. Aí teve esse crime aí, o crime da Daniela, em 92. E aí as pessoas ficaram doidas, né? Queriam pena de morte para esses assassinos e esses sequestradores aí. E aí tinha quem era? Que era muito importante. Até as crianças estavam. Revistas e jornais recebiam cartas até das crianças que eram a favor da pena de morte. E a cadeira elétrica era o que o pessoal queria. Era o que mais o pessoal queria, a cadeira elétrica. Muitos falavam para matar o Guilherme e para cadeira elétrica e tal. E aí teve aqui Antônio Cerrado, não. Presidente Tamar Franco, cadê? Eu quero falar do homem que estava atrás de um plebiscito para o deputado Amaral Neto. Mas eu quero ler, né, para não falar coisa errada aqui. O deputado Amaral Neto, sentimento, blá, blá, blá. Aqui. Então, o deputado Amaral Neto, ele sempre defendeu a pena de morte. E aí ele já tinha tentado recolher assinaturas para aprovação do plebiscito pelo Congresso Nacional, porque ele queria fazer, ele começou a recolher há um tempo atrás, porque ele era a favor da pena de morte já antes desses casos, e aí ele precisava das assinaturas para fazer um plebiscito, e o Congresso Nacional teria que aprovar, né, para ele conseguir fazer o plebiscito aí. E aí ele havia tentado consultar em 87, 88, mas ele não obteve êxito, e aí ele viu essa chance, a oportunidade de agora que o pessoal está muito aflorado, essa questão da pena de morte, e ele é a favor, porque queria aprovar isso, né? E aí ele estava lutando para um plebiscito, dessa vez vai dar certo. Só que aí não deu certo, por quê? Aquela questão, né, de surgirem outras coisas e aí desviar um pouco a atenção, ou totalmente a atenção. Tinha um plebiscito marcado para abril de 93 para definir a forma e o sistema de governo estabelecido pela Constituição de 88, aqui no Brasil, tá? Naquela consulta, o eleitor deveria decidir entre o modelo republicano ou monárquico e sobre a possibilidade da adoção do sistema presidencialista ou parlamentarista. Como esses temas eram muito difíceis para entender, para a população entender, era preciso que a mídia divulgasse bastante, explicasse para as pessoas, para educar as pessoas, para quando elas fossem fazer a votação lá, elas fizessem de uma forma consciente. Então, esse plebiscito aqui, essa questão, ocupou espaço. E aí, o deputado Amaral perdeu essa oportunidade. Era deputado Amaral? Ele perdeu a oportunidade Amaral Neto. Perdeu a oportunidade o plebiscito nunca ocorreu. Ele perdeu essa oportunidade porque tinha esse plebiscito que era muito importante ali para a população e que a mídia estava ocupada demais para educar aquele povo, né? O povo na época. Então não rolou. Mas ele era a favor, então teve essa questão aí das pessoas quererem pena de morte na época. E o crime da novela das 8. Aí teve um. O negócio foi tão grande que aí tinham muitas publicações, né? Não eram só revistas e jornais que falavam do crime. Aí tinha uns livros que eram publicados rapidamente. Livros escritos e editados de forma extremamente rápida, cujo diferencial era trazer uma reflexão sobre um acontecimento que estava ocorrendo ali na hora. Então, eram livros mesmo.
eles eram escritos de uma forma rápida. Então aconteceu, por exemplo, esse assassinato da Daniela, estava assim a flor da pele, estava todo mundo falando, eles se aproveitavam daquela situação para escrever sobre aquilo, sobre aquele crime. E foi isso que eles fizeram. E isso eles faziam já há um tempo já, não era que aconteceu o assassinato, eles foram fazer isso. Eles já estavam fazendo, já existia esse mercado desses livros que se aproveitavam ali do que estava o tema polêmico que estava ali no imaginário popular e eles tinham que lançar naquele momento ali que o pessoal iria comprar. Era tudo muito rápido. Eles escreveram esse livro e era para ter sido lançado ali. Só que aí a família, né, Glória Pérez e família, entraram com uma ação judicial para embargar essa obra aí para que ela não ficasse disponível para compra, né, para comercialização. Porque ela dizia que não tinham pedido a autorização dela, então ela não tinha aprovado, e era isso e pronto. Mas aí isso foi visto por alguns como censura e que viram que a obra não tinha, o livro não era sensacionalista e que não tinha nada de errado, porque se não estavam embargando, atrapalhando, né? Censurando. A palavra é essa. Se eles não estavam censurando os jornais e revistas sensacionalistas que estavam realmente se aproveitando ali e disseminando fake news, porque eles iriam censurar o livro que não era sensacionalista. Então foi visto como uma censura, e algumas pessoas trouxeram a questão lá da minissérie Desejo, que eu já falei em outro vídeo, que a Glória foi censurada pela Ana de Assis, a filha da mulher que traiu o Euclides da Cunha, que teve um caso com outro homem que eu não lembro o nome, mas parece que a família do Euclides da Cunha foi a favor. Mas aí teve uma censura dessa filha e dela, e foi visto como censura, que ela queria que a Glória, que tudo que fosse mostrado ali passasse antes por ela para ela dar uma olhada. Isso é censura. E aí a família da Daniela censurou, né, esse livro, mas o que acontece é que eles não tinham lido o livro, então eles não tinham conhecimento do que. Talvez seja porque é uma coisa grande, né? Um livro não é uma notícia de jornal, de revista, é um livro. Talvez seja por isso, não sei. Mas a Glória disse que eu não tenho conhecimento, não me pedi de autorização, não autorizo, não me parece bom fazer isso. Ela teve os motivos dela, mas aí, depois que ela teve conhecimento da obra, do conteúdo da obra, a íntegra, ela leu, aí ela viu que realmente não tinha nada de sensacionalista e aí permitiu a publicação. Aí foi publicado. Mas foi um rolê isso aí. Quem escreveu foi o... Eu coloquei aqui quem escreveu. O jornalista Sérgio de Souza. Ele tinha trabalhado como diretor de redação do programa Dominical Fantástico e numa extinta revista Realidade. Então ele era um profissional experiente. E ele não foi sensacionalista, não. Mas aí ele era para ter chegado no início de fevereiro de 93, mas como eles entraram com essa ação aí, e o juiz, eles conseguiram essa liminar judicial, embargou a distribuição e a venda do livro. E aí teve essa questão toda, e depois que a Glória teve acesso, ela liberou, né? E aí foi liberado um livro de 122 páginas, que foi lançado em 9 de março. Era para ter sido em fevereiro, mas com essa questão toda, mas aí conseguiram lançar, teve uma tiragem de 35 mil cópias. Provavelmente venderam tudo. E aí ficou para o leitor decidir se era sensacionalista ou não, se era correto ou não, né? Porque não dá para censurar, né? Foi censura. E aí teve as escolas de samba. A Daniela tinha sido convidada para ser madrinha de bateria da Caprichosos de Pilares, mas como ela morreu, eles pensou-se de não ter madrinha de bateria ali, né? O cargo ficaria vago
por uma questão de homenagem a ela. Mas eles acabaram colocando uma atriz, Isadora Ribeiro, ali no lugar. E parece que eles fariam uma homenagem para ela numa das alas. Ó. Mas aí não rolou. Ó. A ideia inicial era que todos os componentes da ala desfilassem com uma camisa branca. Assim, ainda havia a possibilidade de ser realizada uma homenagem à atriz na última ala da escola, que seria composta exclusivamente por amigos e admiradores de Daniela Pérez. Mas aí eles não fizeram homenagem, alegando que tinha muita gente, o número de inscritos para participar tinha sido muito grande e isso atrapalharia a evolução da escola na avenida, quer dizer, atrapalharia a escola, o desfile da escola, porque se eles colocassem todo mundo que havia se inscrito para participar da ala, isso atrapalharia a pontuação deles, né? Porque eles ali na escola estão pensando na pontuação deles, porque eles querem ganhar, né? Eles tiveram todo aquele trabalho para tentar ganhar. E isso atrapalharia. E aí não teve a homenagem. Eles não fizeram homenagem nenhuma, né? Eu achei assim meio chato. Porque eles chamaram, ela convidaram para ser madrinha de bateria deles, e ela gostava bastante de samba, e ela era simpatizante da escola também, que ela confessou isso. Então eu achei não gostei. Eu não gostei. Eles poderiam não ter então tido madrinha de bateria, não deveriam ter ocupado o lugar dela ali. Aquele lugar era dela, ela já tinha aceito o convite. Ela só falou que não ia desfilar de biquíni, que ia desfilar de maiô, e é isso. Ela que também queria que atores, porque o sucesso dela não era só dela, era da novela, então ela queria que convidasse atores da novela e atrizes da novela para desfilar também. E ela até fez uma lista dos atores para eles convidarem, e até tinha o Guilherme, só que aí ela riscou, colocou um asterisco lá para não chamarem ele, que ela não queria que convidasse. Ela anotou o nome dele, mas depois ela desistiu, não queria que chamassem ele. O relacionamento deles não estava bom. Eu falei isso em outros vídeos. E eu acho que deveria ter ficado vago o cargo ali da madrinha de bateria. E na ala não ia rolar, porque se era muita gente, realmente atrapalharia a evolução da escola, a escola perderia pontos. Mas será que a escola perderia pontos se não tivesse colocado madrinha de bateria ali? Né? Enfim. E aí teve uma outra escola de samba. Gente, parece que não era para ela estar ali na escola de samba, não ia dar certo, porque teve uma outra que também deu ruim. É uma escola de samba que eu nunca ouvi falar. Porto da Pedra de São Gonçalo pretendia apresentar em seu desfile em 2006 o carro abre-alas Guerreiras do Brasil, que traria o simbólico grupo das mães de Acari a aclamar pela elucidação do destino de seus filhos vitimados em uma chacina em julho de 90. E nessa mesma alegoria haveria imagens de Daniela, que enfim poderia significar um tributo à atriz na passarela do samba. A autora Glória também foi convidada para desfilar, mas ela recusou. A reportagem exibiu por cerca de 1 minuto imagens do carro quebrado. Aí o carro quebrou. Na concentração, em uma de suas laterais era possível ver um enorme painel lá da Daniela e a Glória. Mas assim, não rolou, o carro quebrou. Não rolou. Tá? O carro quebrou, então não rolou essa homenagem. Aí qual foi a homenagem que fizeram para Daniela? Músicas que compuseram para ela. O rap da Daniela, do Neném e Mascote. Aqui tá falando o Neném e Mascote, dupla de jovens rappers oriundos da favela da Rocinha. Que eles compuseram o rap da Daniela. Eu ouvi, tem também no YouTube o rap da Daniela. E teve... E, inclusive, aqui no site da danielaperes.com.br, lá em músicas, a Glória Pérez deixou o rap da Daniela aqui. Ela colocou Neném Mascote, 2 jovens compositores da Rocinha fizeram o rap da Daniela em 93, que ficou muito famoso, que muita gente estava cantando.
E até no baile, quando cantavam esse rap da Daniela, o pessoal parava de dançar e cantava em coro e depois batia palmas, uma homenagem para Daniela. Então o rap ficou muito famoso. E também fizeram, ela colocou aqui uma música, Pedro Vieira de BH fez e postou no YouTube essa canção em homenagem a Dani. Aí tem aqui um vídeo. E tem o Sivuca, um compositor, e a mulher dele é a Será que é Rosinha? Sivuca Rosinha Gadelha. Eles, em 2014... Não. Nossos vizinhos fizeram uma música para a Daniela. Nossa, mas aqui tá... Ah, então tá errado. Olha só, no livro tá dizendo Sivuca. Ah, esse livro já errou até o nome do filho da Glória, que dirá o nome do compositor, né? Aqui, é isso mesmo, ó. Instrumentista Sivuca e sua esposa, a cantora Rosinha Gadelha, que foram vizinhos de Daniela, compuseram uma música em homenagem à atriz. Mas aqui no site da daniela.com.br está escrito Sivuca e Glorinha Gadelha. Gente, Rosa e Glória são nomes diferentes, né? Nossos vizinhos fizeram uma música para a Daniela. Nossos vizinhos. Não tá falando que era um vizinho da Daniela, sim, um vizinho da Glória. 8/3/93. E tem aqui a música que a Glória disponibilizou. Essa música, o livro diz que ela foi cantada na Gafieira Estudantina Musical. No dia em que inauguraram, isso foi em 2014. Em 2014, eles cantaram essa música lá, quando foi inaugurado um pôster da Daniela lá no salão da Estudantina Gafieira. Essa Gafieira Estudantina, a Daniela fez algumas gravações da novela de Corpo e Alma nesse lugar. E a Glória, e ela frequentava, ela fez as gravações, né? A Yasmin fez as gravações nesse local, e a Daniela frequentava esse local com a mãe dela, frequentava os bailes, porque parece que a Glória era a madrinha desse local, ou uma das, não sei como é que funciona. E aí eles inauguraram um pôster lá e cantaram essa música aí dos vizinhos deles, que eles compuseram para Daniela em homenagem. Essas três aí que eu falei estão disponíveis no site daniela.com.br no menu músicas. E o rap da Daniela tá disponível aí no YouTube. Bom, então é isso que eu tinha para falar. Parece que eu falei tudo, não deixei nada, porque o último vídeo parece que eu esqueci alguma coisa. Mas é isso. O que eu tinha para falar sobre esse capítulo era isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os demais vídeos da resenha do livro Daniela Pérez, Biografia, Crime e Justiça, do Bernardo Braga Pasqualetti. Muito obrigada por ter me assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!